Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de como encontrar frações com denominadores iguais. Então, vamos pensar o seguinte de início. Observe as frações 1/2 e 1/5, certo? Elas possuem o quê? Denominadores diferentes. A primeira, o denominador é 2, e a segunda, o denominador é 5. Então, qual delas representa um maior valor numérico? Ou seja, qual delas é maior? Então, vamos pensar o seguinte de início. Note que não existe um número natural que possamos multiplicar o 2 que dê exatamente 5. E, em contrapartida, não existe um número natural que podemos dividir o 5 por ele, que dê exatamente 2. Então, agora está o X da questão. Então, vamos pensar o seguinte. Mas, professor, se não tem um número aqui que multiplica o 2, que dê 5, e não tem um número que eu possa dividir o 5 por ele, que dê 2, o que vamos fazer agora? Vamos pensar o seguinte aqui, certo? Um caminho que temos para esse caso aqui é exatamente fazer o quê? É transformar, certo? As duas, certo? Em frações equivalentes. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Essa primeira aqui, 1/2, professor, vai fazer o que aqui? Eu vou pensar o seguinte aqui de início. Olha o que foi que fizemos. 1/2 aqui, eu vou encontrar uma fração aqui com denominador 10. Por que denominador 10? Porque temos o seguinte aqui. Existe um número que eu posso multiplicar o 2 que dê 10. E existe também um número que eu posso multiplicar o 5 que dê 10. Então vamos pensar o seguinte aqui, 1/2, certo? 1/2 aqui, se multiplicamos numerador e denominador por 5, certo? Então 1/2 aqui, 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 5 é 10. Então encontramos o quê? Que 1/2 aqui é igual a 5 décimos. 1 dividido por 2 é 0,5 e 5 dividido por 10 é exatamente também 0,5, ou seja, as duas são equivalentes. E pegando a segunda aqui, que é 1/5, 1/5 aqui tem como multiplicar numerador e denominador de forma que o denominador seja 10. 5 vezes quanto que dá 10? 5 vezes 2 aqui, Então, vamos multiplicar numerador e denominador por 2. Então, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 5 é exatamente 10. Ou seja, encontramos aqui duas frações com denominadores iguais. 5 décimos aqui e 2 décimos. Logo, o que teremos aqui como conclusão? O seguinte. 1/2 aqui deu exatamente 5 décimos. E 1/5 deu exatamente 2 décimos. Ou seja, a primeira aqui é maior que a segunda. Por que ela é maior? Porque quando os denominadores estão iguais, vamos comparar os numeradores. Quem é maior? O 5 ou o 2? É exatamente o 5. Ou seja, 1/2 é maior que 1/5. Pois 1/2 é quem? É 5 décimos. E 1/5 é quem? É 2 décimos. Ou seja, 5 décimos é maior que 2 décimos. Portanto, a primeira é maior que a segunda. Certo? Então, esse é um caminho. Observe o seguinte agora. Vamos pensar da seguinte forma. Dadas duas frações com denominadores diferentes, podemos obter frações equivalentes às frações dadas, certo? Ou seja, as frações iniciais, com o mesmo denominador, justamente pelo processo que fizemos anteriormente. Essa operação é chamada de quem? De redução, certo? De frações a um denominador comum. Ou seja, eu encontrei um denominador comum no meu caso anterior, que era exatamente 10. Então, agora temos esses exemplos aqui, podemos ver também. Quem é maior? 3/4 ou 7/6? Então, o mesmo processo que fizemos anteriormente, vamos fazer agora aqui também. No primeiro caso que a gente tinha anteriormente, era 2 e 5. Então, deu para fazer o seguinte lá. Deu para encontrar duas frações com denominador 10. Agora, vamos pensar o seguinte aqui. 3/4 aqui é igual a quem? Vamos pensar o seguinte, 4 aqui e 6, certo? Professor, mas, por exemplo, eu sei que 4 vezes 6 dá 24. E 6 vezes 4 também dá 24. Então, eu posso usar esse raciocínio?
É justamente esse raciocínio que vamos utilizar aqui. Pelo seguinte fato, ó, os dois tem como ficar com o denominador 24. Observe que essa primeira aqui, 3 quartos aqui, 3 quartos aqui, qual é o número que eu multiplico o 4 que dá exatamente 24? É exatamente 6. Por quê? Porque 6 vezes 4 é 24. Multiplicando o denominador por 6, vamos multiplicar também quem? O numerador. Ou seja, 3 quartos aqui é igual a quem? 3 vezes 6 é 18. E 4 vezes 6 é exatamente 24. Então, uma fração equivalente a 3 quartos é quem? É 18 24avos. Então, fizemos isso com a primeira fração. Agora, vamos fazer esse mesmo processo com a segunda fração. 7 sextos aqui, quem vezes 6 que dá exatamente 24? 6 vezes 4. Então, vamos multiplicar o denominador por quem? Por 4. E também o numerador. Então, 7 vezes 4 é quem? É 28. E 6 vezes 4 é exatamente 24. Ou seja, uma fração equivalente a 7 sextos pode ser exatamente quem? 28 24avos. Ou seja, o que concluímos? Que essa primeira aqui, 18 24avos, é menor que quem? Que 28 24avos. Haja visto que se os denominadores são iguais, vamos comparar quem? Os numeradores. 18 ele é menor que quem? Ele é menor que 28. Ou seja, 18 24avos é menor que 28 24avos. Portanto, essa primeira fração aqui, 3 quartos, aqui, ela é menor que quem? Que a segunda, que é 7 sextos. Então, está aqui. Portanto, 3 quartos é menor que 7 sextos. Então, vamos pensar agora o seguinte. Observe agora as frações que obtivemos, certo? Do exemplo anterior, que foram 18 24avos e 28 24avos. Então, vamos pensar o seguinte aqui, que temos. Vamos simplificá-las até obtermos suas frações irredutíveis. Então, vamos pensar o seguinte. A primeira que temos aqui é 18 24avos. Então, vamos pensar o seguinte. 18 24avos aqui, os dois são números pares. Então, tem como dividir numerador e denominador por 2. Então, 18 dividido por 2 é exatamente 9. E 24 dividido por 2 é exatamente 12. Observe que aqui não tem mais como dividir por 2. Por quê? Porque esse número 9 aqui é um número ímpar, ou seja, não tem como dividir por 2. Mas tem como dividir numerador e denominador por 3. Então, 9 dividido por 3 é exatamente 3. E 12 dividido por 3 é exatamente 4. Ou seja, essa fração aqui é o que a gente vamos chamar de fração irredutível, ou seja, é uma fração que não tem mais como simplificar ela. Então, fizemos para o primeiro caso, que é o 18 24avos. Agora, vamos fazer para quem? Para o 28 24avos. Então, 28 24avos, os dois são pares, tem como dividir numerador e denominador por 2. Então, 28 dividido por 2 é exatamente 14. E 24 dividido por 2 é exatamente 12. Observe que os dois são números pares. Então, tem como dividir numerador e denominador por quem? Por 2. Então, vamos pensar o seguinte. 14 dividido por 2 é 7. E 12 dividido por 2 é exatamente 6. Observe que essa aqui é o que vamos chamar de fração irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar ela. Então, observe o seguinte. Transformamos as frações 3 quartos, que temos aqui, e 7 sextos, em frações equivalentes com denominadores iguais, que foi o caso que tivemos aqui, denominador 24 e denominador 24. Agora, vamos pensar o seguinte aqui. Essa operação, ela é chamada de quê? Ela é chamada de redução de frações a um denominador comum. Então, fizemos aqui, encontramos frações equivalentes a elas com um denominador comum, que foi o caso da gente aqui, 24 aqui, certo? Então, essa operação é chamada de redução a frações, certo? Ou redução de frações a um denominador comum. O denominador comum que temos aqui é o 24. Então, note que, vamos pensar o seguinte agora, vamos observar novamente aqui, Temos que 18 24avos, ele é igual a quem? A 9 12avos, que é igual a 3 quartos, que vimos anteriormente.
E 28/24 ele é igual a 14/12, que é igual a 7/6. Observe essas duas frações que temos aqui, ó. Certo? Vou até circular ela. Que são quem? Que são 9/12 e 14/12. Certo? Também são equivalentes às frações 3/4 e 7/6, respectivamente. E possuem o mesmo denominador. Quem é o denominador? É exatamente o 12. Ou seja, fizemos a redução de duas frações a um denominador comum. Quem é o denominador comum agora da gente? Aqui também é o 12. Agora vamos pensar o seguinte. Além disso, como é possível observar, certo? Esse denominador é quem? É o menor denominador comum possível, certo? Observe que aqui tínhamos anteriormente 24. Só que menor que ele ainda tinha quem? Ainda tinha o 12 aqui, certo? Então, a operação de obter frações equivalentes com o mesmo denominador, sendo esse o menor possível, certo? Que no caso da gente aqui, o menor possível foi 12, certo? Essa operação chama-se o quê? Redução de frações ao menor denominador possível. Então, podemos ter o mesmo denominador, 24, mas o menor possível para essa situação é quem? É exatamente 12. Então, gente, fizemos aqui um pequeno resumo das duas situações que vimos, certo, anteriormente. A primeira que tínhamos lá era para saber qual era a fração maior, se era 1/2 e 1/5. Então, lá optamos por multiplicar numerador e denominador da primeira por 5 e o numerador e o denominador da segunda por 2, para assim encontrar duas frações, certo, com o mesmo denominador. Então aqui, a primeira, que era 1/2, multiplicamos numerador e denominador por 5. Então, 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 5 é 10. Ou seja, uma fração equivalente a 1/2 é quem? É 5/10. E aqui, uma fração equivalente a 1/5, com o denominador 10, multiplicamos numerador e denominador por quem? Por 2. 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 5 é exatamente 10. Ou seja, encontramos duas frações, certo? Equivalentes com o mesmo denominador. E lá concluímos que a primeira, 1/2, era maior que quem? Que 1/5. Por quê? Porque uma fração equivalente a 1/2 com o denominador 10 é quem? É 5/10. E uma fração equivalente a 1/5 com o denominador 10 é quem? É 2/10. Ok? E na segunda situação tínhamos o seguinte, 3/4 aqui e 7/6. Então vamos pensar o seguinte, usando o mesmo raciocínio que tínhamos feito para a situação anterior lá, pensamos no seguinte, professor, eu pensei também da seguinte forma, que 2 vezes 5 dava 10. Por isso que encontramos o denominador 10. Fizemos esse mesmo raciocínio para a nossa segunda situação, 6 vezes 4 aqui, poderia dar, 24. Então encontrava duas frações aqui com denominador 24. Ou seja, 3/4 aqui, para dar 24 aqui no denominador, multiplicamos o numerador por quem? Por 6, certo? E o denominador também por 6. Então, 3 vezes 6 deu exatamente 18. E 4 vezes 6 deu exatamente 24. Então, aqui encontramos essa fração aqui equivalente aqui, 18/24. A mesma coisa fizemos aqui para 7/6. Multiplicamos aqui o numerador e denominador por um número que, quando multiplicasse o 6, desse exatamente 24. Só podia ser quem? 4. Então, 7 vezes 4 é 28 e 6 vezes 4 é exatamente 24. Então, obtivemos essas duas frações, certo? Equivalentes aqui. E concluímos que 18/24 era menor que 28/24. Só que, nesse segundo caso aqui, descobrimos lá também que eu poderia ter duas frações equivalentes aqui com denominador 12. Então, vamos pensar o seguinte, 3/4 aqui, certo? É equivalente a quem? A 9/12. Por quê? 4 vezes quanto? Que dá 12. Poderia ser 3, Então, 4 vezes 3 aqui, Então, se multiplicou o denominador por 3, vamos multiplicar quem também? O numerador. Então, 3 vezes 3 é 9 e 4 vezes 3 é exatamente 12. Ou seja, uma fração equivalente a 3/4 seria 9/12. A mesma coisa com 7/6, certo? Para ficar aqui denominador 12, eu vou multiplicar, certo? O denominador aqui 6 por quanto? Por exatamente
2. Então aqui, ó, se multiplicou o denominador, vamos multiplicar também o numerador. Então, 7 vezes 2 é 14 e 6 vezes 2 é exatamente 12, certo? Agora observe o seguinte, professor, porque nesse primeiro caso eu já encontrei aqui, ó, com o menor denominador possível e aqui não. Observe o seguinte, quando fizemos aqui, ó, 2 vezes 5, 10, certo? Já encontramos quem? O menor denominador possível. Por quê? Porque esses dois números aqui, ó, são números primos, certo? Então, quando eu tenho aqui números primos aqui, uma forma de encontrar a fração equivalente e já com o menor denominador é multiplicar os dois, ó. 2 vezes 5, 10. Aqui já encontrou a menor. Nesse caso da gente aqui, ó, fizemos igualzinho, ó, mas encontramos com o denominador 24 e não era o menor. Por que não era o menor? Porque esses dois números aqui, ó, os denominadores 4 e 6, não são números primos, são números compostos. Ou seja, quando eu multipliquei, eu encontrei um denominador comum, que era quem? Que era o 24. Mas ele não era o menor, porque o menor aqui, no caso da gente, seria quem? Seria 12. Ou seja, o que fica de resumo é o seguinte. Quando eu quero encontrar duas frações aqui equivalentes em que os denominadores são números primos, basta multiplicar denominador vezes denominador, ou seja, 2 vezes 5, 10. Aqui você já encontra duas equivalentes e já garante que é o menor denominador possível, certo? Já aqui não, ó. Aqui, ó, os dois números são números compostos, 4 e 6. Se multiplicarmos aqui, ó, 4 vezes 6 dá 24. É um denominador comum, mas ele não é o menor, porque ainda precisamos, ó, simplificar, ó. 18 dividido por 2 é 9, 24 dividido por 2 é 12. E aqui, ó, 28 dividido por 2 é 14 e 24 dividido por 2 é 12. Ou seja, aqui, ó, tivemos que simplificar para encontrar o menor possível. O menor possível aqui era quem? Nessa segunda situação, era exatamente 12. E assim finalizamos nossa aula.